Prosseguimos com o Justiça na Tarde, como nós já anunciamos, já está conosco ao telefone o doutor Alexandre Ateniense, ele que é advogado especializado no direito digital. Fala conosco direto da capital mineira, né, doutor Ateniense? Boa tarde mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Justiça na Tarde, doutor Ateniense. Boa tarde, Walter Lima. É um prazer novamente falar com você e com seus ouvintes. O prazer é todo nosso. Bem, doutor Ateniense, não que esteja linkado o caso lamentável ocorrido em Santa Catarina, onde bebês na creche foram mortos e também pessoas adultas, no caso também que trabalhavam na creche, também perderam a vida, além de pessoas e bebês que foram também feridos. E um jovem de 18 anos que a polícia já aponta e já está indiciado como autor aí desses homicídios, como também das tentativas de homicídio. Quer dizer, não que este caso esteja linkado com os jogos que normalmente são ofertados aí pela internet. Quer dizer, mas até que ponto, para a gente poder entender um pouco, existe a responsabilidade do poder público de alguma forma fazer com que, por classificação de idade, esses jogos possam chegar aí, no caso, aí, na posse, portanto, aí de jovens, crianças. Enfim, existe isso no nosso país, a exemplo da classificação do que aparece, do que é projetado nas telas de TV, como também dos cinemas, doutor Ateniense? Olha, Walter, a situação é a seguinte, a gente sabe como é que é popular entre os jovens, eu mesmo sou pai de uma criança de 9 anos, a utilização de videogames. Existe. É lei, e muitas vezes quando a gente compra um DVD de um PlayStation, né, que normalmente existe essa classificação na capa da caixa do DVD que vai ser comprado para poder ser instalado no videogame. O problema é que grande parte desses videogames são baixados através da própria internet, na modalidade de aplicativos. E em várias oportunidades, atuando para diversas escolas, eu fui chamado para poder fazer a análise do que seriam os termos de serviço de alguns desses aplicativos. Dou exemplo de uma plataforma chamada Twitch, que é uma plataforma de comunicação extremamente popular entre os adolescentes. Mas vou dizer que nem adolescente, vou dizer que até que é pré-adolescente, né? Algo na faixa de 8 anos até 15 anos. Essa plataforma, eles gravam vídeos, eles se interagem de diversas formas, etc. Ao analisar o termo de serviço dessa plataforma, eu verifiquei que, embora haja menção de que estão respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados e também o critério de fazer censura a acessos de perfis de menores, não há efetivamente nenhum mecanismo de controle hábil para isso. Então, essas empresas estão sediadas nos Estados Unidos, oferecem serviço para os pré-adolescentes no Brasil, não se adaptam à legislação brasileira quanto a essa classificação, quanto a esses alertas, e muito menos para poder bloquear qualquer criação de conta por parte desses menores, de maneira a coibir que os mesmos pratiquem jogos, muitas vezes com o emprego massivo da violência e, consequentemente, a lei não ser cumprida. Então, eu tenho visto algumas ações por parte do Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculado ao Ministério da Justiça, para poder ser mais rigoroso. Agora, o número de aplicativos que surgem no mercado, que estão disponíveis através das principais lojas de baixar aplicativos na internet, como o Google Play, Apple Store, são inúmeros. Todo dia surge um novo. Então, é um mecanismo de controle muito falho. E, por isso, as crianças
se não forem monitoradas pelos pais, se não tiverem, por exemplo, se os pais não ativarem recursos que já existem hoje pelo próprio Google, que permite o pai monitorar ou então autorizar, baixar qualquer aplicativo, vai ficar uma porta aberta para que o menor burle, muitas vezes sem saber, né, com a criação de um perfil numa rede social, no qual o termo de serviço fixa uma idade que ele não tem. E, consequentemente, a situação de risco fica evidente e os pais, muitas vezes, não estão nem sabendo disso. Quer dizer, diante do que o senhor nos coloca, que é extremamente sério, grave, como o senhor cita, né? Tem uma porta aberta aí onde falta, portanto, o devido controle. Quer dizer, o Estado que tem, portanto, essa obrigação. Quer dizer, de que forma ele pode ser responsabilizado ou, de certa forma, como é possível que o Estado seja cobrado, mais cobrado, para poder fechar essa porta, doutor Ateniense? Olha, eu entendo que o Estado deveria fazer a parte dele de modo a ser mais proativo quanto à adoção de medidas contra o Google e a Apple para banir esses jogos das suas respectivas lojas. Se o Estado é inoperante quanto a isso, ou seja, ele não trata de performar, né, de exercer sua soberania, né, ou seja, fazer valer suas leis perante uma população que está geograficamente definida, essa omissão realmente pode causar uma responsabilidade, porque a atribuição legal para poder banir esses jogos, sem dúvida alguma, é de legitimidade do Estado. Agora, nós estamos vendo paralelamente a isso, Walter, uma ação do Estado tentando coibir o WhatsApp e o Facebook, porque entendeu que essa política, essa nova versão da política não é adaptada à legislação de proteção de dados, ela é omissa. Então, seria basicamente fazer a mesma coisa contra esses produtores de games, sobretudo porque não cumprem um requisito básico da lei, que é de alertar que determinado jogo só pode ser utilizado a partir de determinada faixa etária, ou então proibir, ou então ter mecanismos eficientes para poder banir aquelas pessoas que não têm a idade própria para poder estar tendo acesso a esses games. Quer dizer, o senhor vislumbra, caso não tenha uma correção, portanto, aí nesse ponto que está sendo abordado, caso não tenha aí a devida correção, quer dizer, é possível gerar demandas no judiciário de pais que entenderem, e claro, através de exames apropriados com especialistas, de que o comportamento do seu filho menor de idade teve alteração por conta justamente da sua insistência em permanecer várias horas, portanto aí à frente de um computador e claro, se divertindo, entre aspas, aí com os videogames, doutor Ateniense. Eu acho que sim. Eu acho que caberia uma ação de responsabilidade do Estado por inoperância em relação a isso, sobretudo pelo seguinte: uma empresa de games que oferece seu produto para o Brasil, ela tem que se submeter perante o Marco Civil da Internet, a Lei de Proteção de Dados, a legislação brasileira, que são leis extraterritoriais. Portanto, é muito difícil um pai tomar a iniciativa de denunciar e conseguir o seu êxito de banir esse videogame por conta própria. Todas essas empresas, quando tiveram que ser pressionadas para poder serem removidas, elas receberam pressão por parte do Estado, seja contra o próprio produtor do game ou do aplicativo, ou seja, para poder fazer com que o Estado obrigue essas stores, né, essas lojas online de onde se baixam os aplicativos para remover esses produtos. Não faz muito tempo que nós tivemos um caso que também foi muito rumoroso,
que é aquele aplicativo Face App. Não sei se você se lembra, aquele que te tirava foto e fazia simulação de pessoa ser mais velha, etc. Sim, sim. Eu fiz um estudo em relação àquele termo de serviço, que me parece que era de uma empresa que desenvolvia na Rússia, e não tinha a menor informação sobre o que eles iam fazer com aquelas fotos, qual que seria a finalidade, como é que a pessoa poderia fazer para descartar. Essas são as questões básicas, Walter, que normalmente uma empresa desse tipo de games não revela a público, não mostra transparência para caso seja necessário receber denúncias e banir menores que estariam jogando determinados games fora da sua faixa etária. Para que possamos encerrar, doutor Ateniense, o tema realmente requer aí, evidente, né, outras participações do senhor, evidente dentro da disponibilidade de tempo também do senhor. Quer dizer, enquanto não tem uma saída para essa questão, enquanto a porta ainda estiver aberta, o pai, ele pode fazer o quê diante dessa situação, sabendo que naquele quarto, naquele compartimento, o filho está ali trancado e na palma da sua mão, portanto, uma ferramenta que ele tem contato com o mundo todo e, acima de tudo, com esses jogos. O que esse pai pode fazer no momento, doutor Ateniense? Existe uma solução sistêmica para isso. O pai tem que dizer ao filho que até a idade de 18 anos ele exerce o pato poder, então qualquer situação que coloque o menor em risco, quem assume é o pai. Esse é o ponto inicial. Agora, existem programas, eu vou até dar um nome aqui, chama Family Link, é do próprio Google, onde o pai instala no celular do filho e só ele pode desinstalar. O que esse programa faz? Ele não deixa que o menor instale nenhum game no seu celular sem antes ter a aprovação formal do pai. Então, é uma maneira de ter um mecanismo de controle sistêmico que pode funcionar. Porque muitas vezes, se a gente não tem uma lei efetiva que possa ser cumprida, a solução a gente tem que buscar, talvez, em alguns bloqueios sistêmicos. E esse seria um deles, para que o pai possa ter meios de estar monitorando diariamente o filho em suas atividades. E essa situação que você bem mencionou de estar fechado no quarto, se isolar, ficar fechado numa redoma, isso tem que ser evitado ao máximo. Antigamente, a gente dizia que o computador tinha que estar sempre num local dentro de casa, onde as pessoas transitavam, até para poder saber o que passava naquela tela. Agora, isso talvez seja mais difícil, porque tem a questão dos celulares. Então, a solução é instalar esses softwares de monitoramento de menores para que o pai não perca o mecanismo de controle sobre o que o seu filho está usando na internet. Só repete para nós esse programa, doutor Ateniense. É um programa do Google que pode ser baixado tanto na Play Store quanto na Apple Store. Chama Family, né? Família em inglês, Family, Link. Family Link. Tá muito bem. É sempre um prazer, um privilégio entrevistar o senhor, doutor Ateniense. Repito, fica o convite para outras participações do senhor, evidente, dentro da sua disponibilidade de tempo. É sempre bom e sempre aprendendo. Muito obrigado pela gentileza da atenção com a emissora, doutor Ateniense. Eu que agradeço mais uma vez a gentileza do convite para poder colaborar com vocês com temas tão relevantes e contextualizados que realmente precisam servir de alerta. Muito obrigado.